Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O atacante Vinícius está afastado do Goiás desde aquele jogo contra o Bragantino pela Copa do Brasil, confronto de ida desta terceira fase no estádio da Serrinha. Cogita-se a possibilidade de ele retornar à equipe no próximo final de semana, quando coincidentemente o Goiás enfrentará novamente o Bragantino, outra vez na Serrinha, porém pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Vinícius hoje, ele cabe neste time do Jair Ventura? Como é que o Jair Ventura poderia utilizar o Vinícius dentro desta equipe? Eu vou fazer aqui um vídeo sobre isso, né, falando do comportamento tático, falando como é que o Jair Ventura poderia encaixar o Vinícius na sua equipe. É logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com muita satisfação recebo a sua visita. Muito obrigado pela audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Dessa forma você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Falando em fortalecer, quem ajuda a fortalecer nosso trabalho é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para sua residência ou para o seu comércio, fale com a Viegas Printer que ela tem a impressora ideal para você. Atendimento em todo o estado de Goiás. Você pode buscar orçamentos, buscar maiores detalhes com um de nossos consultores através do 99143 7700 Viegas Printer Locação de Impressoras. Antes da gente falar dessa conjectura, né, que seria o Vinícius dentro dessa equipe do Jair Ventura, lembrando que o Vinícius só fez um tempo de um jogo com o Jair Ventura, que foi justamente o jogo da Copa do Brasil, em que o Bragantino ganhou do Goiás por 2-1 na Serrinha. Eu vou trazer para vocês dados do Vinícius com a camisa do Goiás até este momento nessa temporada de 2022. Aí está, o Vinícius realizou 16 jogos pelo Goiás, ele foi titular em 15 jogos. O único jogo destes em que ele não foi titular foi justamente essa partida contra o Bragantino, em que ele entrou no intervalo. Ele marcou 4 gols e deu 9 assistências. Sem dúvida, o número que mais chama atenção é o número de assistências, né? É uma média muito alta para o atacante Vinícius com a camisa do Goiás. O Vinícius ele teve duas lesões musculares, né? Ele faz um campeonato goiano muito bom inicialmente. Quando chega na decisão do campeonato, no primeiro jogo contra o Atlético no estádio Antônio Ascioli, ele sofre uma lesão logo nos primeiros minutos de jogo. Fica parado até o jogo contra o Bragantino na Copa do Brasil. Ele entra no segundo tempo daquela partida e aí ele sente uma nova lesão e está parado desde então. O jogador fez um exame, né, uma ressonância, ficou constatado que a lesão já está cicatrizada. Agora, a meta, né, o próximo passo é fazer a transição. Transição, primeiro você faz uma transição física, depois com bola, até o jogador ficar à disposição novamente da comissão técnica para ser utilizado nos treinos e também nos jogos. Existe uma expectativa no Goiás de que ele possa ficar pelo menos no banco de reservas no jogo contra o Bragantino, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, que será no outro final de semana. Neste final de semana o Goiás enfrenta o Flamengo, no outro final de semana enfrenta o Bragantino, e a expectativa é que neste jogo contra o Bragantino o Vinícius possa retornar à equipe. Se não retornar, aí vai a cada jogo criando-se nessa expectativa. Depois, na sequência, o Goiás vai enfrentar o Bragantino novamente pela Copa do Brasil, lá em Bragança. Depois joga contra o Botafogo. Depois joga contra o Fortaleza. Então, são possibilidades deste retorno do Vinícius. Vamos agora à pergunta, né, do vídeo. O Vinícius cabe no time do Jair Ventura? Né? Para mim, o Vinícius cabe, sim, no time do Jair Ventura, até pelo rendimento que ele teve no Goiás. Não teve nenhum atacante no Goiás na temporada que teve o rendimento que o Vinícius teve até agora. Mas como é que ele poderia ser utilizado nessa formação do técnico Jair Ventura? Até porque o Jair não tem sido um treinador de
manter a equipe e até mesmo manter o mesmo desenho, a mesma plataforma de um jogo para o outro. Eu peguei aqui a minha prancheta até para ajudar nessa, nessa explicação. Contra o Santos na última rodada, o cara que tem jogado pelos lados aqui é o Dadá, né? Dadá Belmonte. O Dadá fez uma função diferente, porque o Wesley vinha jogando com o Danilo Barcelos, de lateral esquerdo, e o Dadá à frente do Danilo Barcelos. Atacando normal, né? O Dadá joga espetado lá, o Danilo chega para dar algum suporte no campo ofensivo. Mas sem a bola, o Wesley marcava ali num 5-4-1, pois joga com 3 zagueiros. Então o Goiás marcava dessa forma aqui, o Danilo aqui e o Dadá nessa segunda linha. Era a maneira do Goiás marcar. Os 3 zagueiros por dentro, mas aqui o foco nosso que é esse lado esquerdo, o Danilo ficava na primeira linha, o Dadá na segunda linha. Neste jogo contra o Santos, o Danilo não estava. Então quem fez esse papel de ala foi o Dadá. Vou até manter o 11 aqui para o Dadá. O Dadá foi quem fez o lateral. Então o Goiás tinha 3 zagueiros, tinha aqui 2 volantes, aqui o Elvis, o Pedro Raul e o Apodi. Quando o Goiás não tinha a bola, quem fez o ala, o lateral aqui, foi o Dadá. Então, quando o Goiás não tinha a bola, o Dadá, ao invés de recompor na segunda linha, como ele fazia antes, ele passou a recompor na primeira. E o Matheus Salles, que era o volante que atuava mais pelo lado esquerdo, em alguns momentos o Caio Vinícius, mas o Matheus Salles era o volante que atuava pelo lado esquerdo, ele fazia a segunda linha, à frente do Dadá. Até achei que o Jair poderia ter invertido isso, colocado o Matheus Salles na primeira linha e o Dadá na segunda, mas era o Matheus Salles quem fazia a segunda linha. E o Elvis recompunha aqui no lugar que era para ser de um dos volantes. Então o Goiás seguia marcando um 5-4-1, só que o Dadá na primeira linha e o Matheus Salles na segunda linha. Vamos agora idealizar o Vinícius nesse time, né? Eu vejo o Vinícius com muita dificuldade de fazer isso que o Dadá fez, de jogar na primeira linha, né? Então o Vinícius, para mim, para ele entrar na equipe do Goiás, ele teria que entrar na segunda linha. Aí o treinador poderia retomar novamente o Danilo Barcelos ou um outro lateral esquerdo, ou outro jogador para fazer essa função de lateral esquerdo, talvez o Caetano também é um jogador que poderia desenvolver essa função, e com o Vinícius à frente dele. Aí desta forma, eu imagino que o Vinícius consiga atuar. Porque no Goiás marcava um 4-4-2. Então era o Elvis que fazia a saída, aqui era um volante, só tinha 2 zagueiros, e o Vinícius fazia esse papel de recompor pelo lado. Não faz com grande qualidade, né? A recomposição do Vinícius não é uma recomposição de alto nível. Ele ajuda, né? Mas ele não é aquele jogador que tem uma recomposição, uma marcação muito forte. Então ele sofre nesse tipo de jogada. Então se você põe na primeira linha, pensa que ele sofre ainda mais. Então para mim, mas o Goiás vem jogando com 3 zagueiros, né? Você pode manter os 3 zagueiros, sem problema. O Elvis recompõe aqui. Mas para mim o Goiás precisa jogar com outro lateral. Eu não vejo no Vinícius essa condição de fazer ala como o Dadá Belmonte fez nesse jogo. Então para mim é a maneira em que o técnico poderia usar. Não gosto do Vinícius do lado direito. Penso que ele perde muito da sua força. Ele não tem aquele trazer para dentro para bater. E você perde o facão com ele. Então acho que não é uma vantagem. Então é dessa forma que eu vejo condições do Vinícius jogar nesta equipe do Goiás. Jogar como atacante, aberto pelo lado esquerdo, sem a bola, recompondo na segunda linha e não na primeira linha. Aí eu penso que o treinador, e o Jair Ventura faz muito isso, né? Em um jogo ele utiliza uma formação, em outro jogo ele utiliza outra formação. Eu imagino que ele vai criar um método para utilizar o Vinícius. Em alguns jogos pode ser mais interessante colocar o Vinícius, em outros jogos talvez seja mais interessante colocar o Dadá. Então talvez o Vinícius nem retorne com aquela condição de titular absoluto que ele tinha até outro dia. Ou pode até retornar nessa condição e talvez o Dadá jogar do outro lado no lugar do Apodi ou jogar no lugar do lateral pelo outro lado. Seria também uma opção, né? Já que o Goiás também não tem tido muito sucesso nem com seus laterais direitos, nem com seus laterais esquerdos.
Então era uma posição também que poderia talvez acontecer com o Dadá atuando pela direita, dando espaço para o Vinícius atuar pela esquerda. Mas eu vejo condições do Vinícius render com mais qualidade nesse time do Goiás, atuando pelo lado esquerdo como o extremo e não como o ala, pois eu não vejo condições dele desempenhar esse papel com qualidade. E você, torcedor alviverde, você gostaria, assim que o Vinícius retornar ao time, você pensa que ele é um titular absoluto, que ele deve jogar aonde? Pelo lado esquerdo, pelo lado direito, mais adiantado, fazendo papel de ala, como o Dadá fez? Como é que você imagina o Vinícius nesse time? Fica à vontade para fazer aí a sua manifestação, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.